Que bênção, meus irmãos. Que maravilha. Jesus é bom com a gente. Tem luta, mas tem vitória. Amém, irmãos? Eu queria convidar vocês para a gente guardar uma mensagem do Senhor para nós nessa noite também. E o título da mensagem, que tem a ver com o que nós acabamos de ver, é Eu Tenho Te Visto. Nós temos ali em João 1 uma história muito especial de um encontro que um homem teve com Jesus, um homem chamado Natanael. Mas antes de abrir o texto com vocês, eu queria que nós estivéssemos lembrando que a nossa condição humana, como foi falado aqui, como foi demonstrado aqui, ela requer uma ajuda, porque nós temos uma tendência a nos desorganizarmos. Nós temos uma tendência a estarmos nos organizando demais, e isso também é um tipo de desorganização. Nós temos uma necessidade de ter orientação, de ter um mentor, de ter alguém que nos ajude, mas não em nível humano. Nós precisamos de um mentor sobrenatural. Nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus. Obrigado. Nós precisamos de um Salvador. E é isso que Deus fez enviando seu Filho, Ele mesmo, vindo à Terra, para nos ajudarmos a termos um ritmo sustentável, a termos de fato o que nós precisamos espiritualmente, emocionalmente e também materialmente. Então o resumo é que nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de Jesus para somente irmos para o céu, mas nós precisamos de Jesus hoje. Nós precisamos de Jesus para essa vida. Nós precisamos de Jesus para agora. E ali em João 1, quero te convidar a ler alguns versículos. O versículo 43 vai dizer: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia, encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Então Jesus começa, o encontro com esse homem começou ele convidando Filipe. E Filipe então aceitou seguir a Jesus. Mas Filipe não só aceitou seguir Jesus, como foi convidar também Natanael. E lá no versículo 45, o texto diz: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eles estavam sabendo que precisavam de ajuda espiritual. Estavam esperando aquele que poderia ajudá-los a finalmente viverem uma boa qualidade de vida, terem um mentor, um orientador necessário, que eles entendiam que precisavam, mas que eles estavam ainda à procura, esperando que chegasse. Então Filipe vem dizer para Natanael: Natanael, ele chegou, aquele que a gente sabia que tínhamos falta, chegou agora. E eu quero te levar lá. No versículo 46, o seguinte, diz: então Natanael perguntou, quando ele disse que Jesus era Nazareno, quando ele disse da onde que vinha esse Salvador, ele perguntou: de Nazaré? Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Eu tenho boas lembranças da minha infância, como foi mostrado aqui. Eu me lembro de, mesmo sem ter uma proximidade com Jesus grande, eu me lembro de momentos em que eu me sentei ao pôr do sol e eu tive a convicção de que Ele estava ali comigo. Mas eu vivi um tempo longo da minha vida distante de Deus, longe do Senhor, e achando que talvez eu precisasse de alguma ajuda espiritual, mas não sabia bem qual era, e nem me interessava tanto assim por essas coisas. Agora, eu tinha uma certeza, como Natanael tinha. Ele colocou uma dúvida que era quase uma certeza, dizendo: de Nazaré esse Salvador não vai vir. E a certeza que o Eduardo tinha era uma: dos evangélicos esse Salvador não virá. Os evangélicos é que não vão me apresentar a solução para isso, porque eles são envolvidos com um monte de coisas, um monte de loucuras, um monte de
E eu tinha esse preconceito dizendo, na igreja evangélica não me encontrarei com o Salvador que eu preciso. Não vou me encontrar com Jesus. Talvez você tenha chegado aqui assim, com esse pensamento. Mas Jesus marcou um encontro contigo. Jesus marcou um encontro com cada um de nós, nos chamando para nós estarmos perto dele. Nós que talvez já estivemos perto, para que nós voltemos para perto. E aqueles que talvez só tiveram alguns encontros pontuais, que decidam andar com ele, decidam viver o plano que ele tem, decidam viver a salvação que só ele pode dar. Interessante que o texto continua, ali no versículo 47, e diz então, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Quando ele se aproxima, Jesus diz assim, Natanael, homem religioso, homem honesto. E aí ele pergunta, de onde que tu me conhece? Como é que tu... E ele diz mais, ele diz assim, eu não só te vi no passado, mas eu tenho te visto e eu te vi hoje ali embaixo daquela árvore onde você estava. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que ele tem te visto, que ele te viu lá no passado e que ele tem te visto, e ele tem um chamado, um convite para ti, para nós. Jesus está nos chamando hoje e dizendo, eu te vi, eu sempre te amei, eu muitas vezes sorri com o que tu estava vivendo, muitas vezes eu também chorei, participei contigo dos sofrimentos que tu viveu, e eu sempre, durante todo o tempo, tive um chamado para ti. O Salmo 139 diz que Deus nos viu sermos formados no ventre da nossa mãe, que Ele viu os nossos ossos se formando no ventre da nossa mãe, e desde lá, Ele está muito interessado em se alegrar com a gente, em chorar com a gente. Ele está muito interessado no que nós temos vivido. Ele quer andar com a gente. Ele tem um chamado para sermos seus filhos. A Bíblia apresenta algumas pessoas, por exemplo, Jó. O livro de Jó todo fala sobre muito sofrimento que esse homem viveu. Mas no fim do livro, o texto fala sobre Deus se aproximando e com diferentes formas e palavras, dizendo, eu vi tudo. Eu vi o que tu viveu. E Jó foi alguém que esteve perto de Deus mesmo nas aflições. Interessante que a Bíblia também fala, lá em Atos capítulo 10, sobre um homem chamado Cornélio. E esse homem, ele também estava na busca de encontrar esse Deus que ele não conhecia, que ele entendia que precisava, mas não conhecia. E ele nessa busca recebe a visita de um anjo que diz, Cornélio, Deus tem te visto, tem visto tuas orações, tem visto tuas esmolas, e agora chegou o tempo então de tu entender claramente o que é salvação, o que é novo nascimento, e viver uma nova vida com Cristo. Então Deus envia o apóstolo Pedro, que vai pregar claramente para Cornélio, e ele então toma a sua decisão, nasce de novo, é batizado com o Espírito Santo, e passa a viver uma nova realidade, uma nova vida, e esse é o plano de Jesus para todo ser humano na face da terra. Deus nos tem visto, e Deus nos fez livres, todo ser humano livre, e muitas decisões que pessoas perto de nós tomaram, nos entristeceram, muitas decisões que nós tomamos, também nos causaram tristeza, e muitas dessas decisões também entristeceram o coração de Deus. Mas, Jesus, Ele está nos chamando para nós vivermos algo novo a partir de agora. Para nós colocarmos a nossa liberdade ao lado dEle, nas mãos dEle, para que Ele possa nos dirigir para um futuro diferente, para novos níveis de qualidade de vida, novos níveis espirituais. E nós precisamos, como eu falei no começo, mais do que um mentor para organizar a nossa vida. Nós precisamos de um Pai que nos ame perfeitamente e nos salve espiritualmente, emocionalmente
e também materialmente, o Deus Criador, o único que pode nos salvar em todas as áreas da nossa vida e nos dar vida verdadeira que começa aqui na terra e segue na vida eterna, na eternidade no céu. Lá em Gênesis, nós podemos ler a história de uma mulher, Agar. Eu não tenho tempo para falar muito sobre a história dela, mas ela passou por tempos difíceis. Ela foi expulsa de uma família, e ela, nesse templo de aflição, de busca por Deus, recebeu também uma visita de um anjo, e o anjo veio dizer que Deus tinha ouvido ela, tinha visto o que ela estava fazendo, que tinha decidido se apresentar, responder, dizer que estava ciente. O verso 13 diz: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de tu és o Deus que vê. Uma outra versão diz o Deus que me vê, porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Ela teve um encontro com Deus e ela decidiu então chamar esse Deus de o Deus que me vê, El Roi, Deus que me vê. E é isso que Jesus quer que nós estejamos entendendo hoje. Ele é o Deus que tem nos visto, Ele é o Deus que nos vê. Por que nos vê? Porque se interessa, quer viver conosco, mas Ele não quer invadir a vida de ninguém. Ele espera que nós estejamos convidando, nós estejamos abrindo a porta, todos os dias, um dia de cada vez, abrindo a porta para que Ele entre e faça o seu plano, o seu sonho e a sua vontade. O texto de Mateus, capítulo 11, diz o seguinte: venham a mim, palavras de Jesus, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vocês acharão descanso para a sua alma. Então Ele tem um chamado. Ele não só quer que nós saibamos que Ele tem nos visto durante toda a nossa vida, Ele tem se interessado por nós, tem sorrido com a gente, tem chorado com a gente. Não só isso, Ele quer que nós saibamos que Ele tem um chamado, que Ele tem um plano, e que Ele deixou a liberdade, como foi ensinado aqui, para nós escolhermos se queremos ou não viver o seu propósito, a proximidade com Ele, o relacionamento de filhos que querem andar com o Pai, em amor, em obediência. Então Jesus, Ele quer andar perto e te ajudar, mas Ele só fará isso quando for convidado. Texto de Apocalipse que eu gosto muito, 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Jesus diz que está à porta, querendo muito a companhia, querendo muito influenciar a vida, modificar circunstâncias, dar o sustento emocional, dar o sustento material, mudar a realidade, mas Ele aguarda enquanto a porta não é aberta. Agora, quando ouvimos, abrimos. Ele tinha muita... A Bíblia fala em alguns textos que Deus anseia por nossa presença, anseia por nossa companhia, pelo relacionamento com Ele. Voltando lá para o texto de Natanael, diz lá o versículo 49 em diante o seguinte: então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Quando Jesus falou sobre quem Ele era, sobre o que Ele estava fazendo, estava embaixo da árvore, ele entendeu que só alguém da parte de Deus poderia falar daquelas coisas, né? E ele disse: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que ele respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas, maiores do que estas. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação parecida. Jesus enviou a mim, como enviou Filipe, para falar com alguns Natanaéis aqui hoje, dizendo: eu tenho te visto, eu vi desde o começo, eu tenho te visto, tenho sorrido, tenho chorado, tenho me envolvido emocionalmente
e quero muito andar contigo. Quero muito que tu aceite o meu convite. Quero muito viver o propósito que eu tenho para ti junto contigo. E é interessante que Natanael, quando tomou a decisão de dizer, eu entendi, vou te seguir, Jesus disse, maiores coisas estão por vir. Porque tu creu, porque tu confiou, maiores coisas estão por vir. Porque tu entendeu, acreditou que eu estava te vendo e decidiu me seguir, aceitar o meu chamado, coisas maiores do sobrenatural estão para vir sobre a tua vida. E o convite de Jesus para nós hoje, irmãos, é que esse Natal seja o melhor de todos, seja o maior de todos, que esse próximo ano que se começa, seja o ano mais sobrenatural de todos, a melhor vida que você já viveu, mas para isso é preciso tomar uma decisão, aceitar o convite que Jesus tem para ti. E eu acredito, irmãos, que hoje Jesus tem vários convites para nós. Quero terminar lembrando de um texto também que fala sobre os olhos, sobre Jesus está vendo, que está lá em 2 Crônicas 16, versículo 9, que diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está vendo, Deus tem visto as pessoas, mas Ele está esperando um coração que se entregue, e sobre a vida dessa pessoa que entrega o coração, Ele se mostra forte. Irmãos, é uma promessa desse texto para nós, que Ele está olhando, Ele está interessado, e aqueles que entregam o coração, vem a força, o poder de Deus vindo sobre sua vida. Eu queria então convidar todos vocês a nós ficarmos em pé, e nós ouvirmos alguns convites para diferentes pessoas aqui hoje. Primeiro convite é para ti que, talvez como eu, esteve bem afastado de Deus, bem afastado, entendendo que precisava de algo que estava faltando, algo espiritual, mas afastado, e achando que evangélicos não podem de maneira nenhuma me ajudar com isso, como Natanael estava, mas de Nazaré. Jesus quer te convidar para viver uma experiência de um novo nascimento hoje aqui. E a Bíblia diz que esse novo nascimento é algo espiritual, algo interior que acontece, que leva a pessoa, depois de tomar uma decisão por amar, obedecer, andar perto de Jesus, leva essa pessoa a se tornar um filho. Nesse mesmo capítulo 1 de João, versículo 12, Jesus disse, a todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o caminho para se tornar filho é o crer, é o receber e crer no nome de Jesus. É uma decisão de ter um relacionamento profundo de amor e obediência com Ele. E essa decisão, a Bíblia diz, não só te torna filho de Deus, mas te dá direito à vida eterna, porque os filhos vão para a vida eterna, e além disso te dá o poder de Deus, o Espírito Santo, habitando em sua vida. A Bíblia chama de batismo do Espírito Santo. Nós temos já, irmãos, algumas pessoas aqui na igreja que tomaram essa decisão, 8 pessoas que disseram esse sim para Jesus, viveram essa experiência do novo nascimento, e estão aguardando para o nosso próximo batismo nas águas. Talvez você esteja hoje dizendo, eu também preciso de um Pai sobrenatural. Minha vida precisa dessa direção, minha vida precisa dessa orientação, minha vida precisa desse suporte sobrenatural. E eu preciso tomar uma decisão junto a Jesus, como eu nunca tinha tomado antes. Então, se é a tua decisão de hoje, você quer fazer isso, quero te convidar a dar um passo de coragem. No reino de Deus, tudo exige coragem, exige sacrifício. E coragem não é não ter medo, é você vencer o medo. E eu quero te convidar, então, você dar um passo de coragem e a vir aqui na frente, porque nós queremos orar contigo. Nós precisamos fazer uma oração hoje, para que essa nova realidade seja verdade na tua vida. Então eu quero te convidar
Se você entendeu isso, é para mim. Eu entendi o que eu preciso espiritualmente, que eu estava procurando, eu achei hoje. E eu quero te convidar então a vir aqui na frente. Se é a tua decisão de ser um seguidor de Cristo e ser batizado, vou te convidar a você vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Vou descer aqui. Vamos orar juntos então. Se você não veio aqui, mas entende que é a decisão que você quer tomar, eu queria te convidar a você fazer a oração aí do teu lugar. Nós vamos fazer a oração aqui, mas você pode fazer aí do teu lugar essa oração. Precisa ser uma oração falada, porque o mundo espiritual todo precisa ouvir, não só Jesus. Eu quero te convidar a você fazer essa oração. E se você fizer, você fala com a gente no final, que a gente quer te ajudar a dar esse próximo passo. Então vamos convidar os irmãos aqui a fazerem essa oração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que tenho andado longe, mas hoje eu entendi que Tu morreu por mim, ressuscitou, está vivo, e eu te convido para tomar a minha vida e fazer a Tua vontade em mim. Eu te recebo hoje como meu único Senhor e o meu Salvador, único Salvador, e decido abandonar a minha vontade para seguir o Teu sonho para a minha vida. Amém? Amém. Meus irmãos, mas hoje também é o dia que Jesus quer convidar os irmãos aqui que um dia já tomaram essa decisão, já nasceram de novo, já foram batizados com o Espírito, mas têm andado distante, têm andado longe, precisam voltar para perto de Jesus. E nós olhamos hoje, nós vimos hoje como o tempo passa rápido. E ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de voltar. Como diz uma canção que a gente tem cantado aqui muito, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. O Pai está esperando que o filho e a filha voltem para estar na mesa junto de novo. Então, se você entendeu que hoje é o teu dia de voltar para perto de Jesus, você precisa estar mais perto, você precisa andar perto. Eu também quero te convidar a você dar esse passo de coragem e vir aqui na frente para a gente orar junto. Então, se você tem entendido que precisa voltar a andar perto de Jesus, quero te convidar a você vir aqui na frente para a gente orar junto. Jesus, que nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos alegres de receber nossos irmãos, Senhor. Queremos, Senhor, abençoá-los como igreja, em nome de Jesus. Nós todos, Pai, temos dias, temos momentos em que nos afastamos, Pai. E que bom é saber, Senhor, que Tu é o Deus dos recomeços, Pai. Tu é o Deus das novas chances, Pai. Tu é o Deus que nunca para de nos amar, de nos chamar de volta, Senhor. E eu te agradeço por esses irmãos, Senhor. Sei que Tu estará honrando, Senhor, o passo de coragem, Senhor, que eles deram aqui hoje, Senhor. Passo, Senhor, de mudança de mente, Senhor. E nós abençoamos eles como igreja. Pedimos, Senhor, uma nova realidade. Pedimos, Senhor, um novo ano, Senhor. Uma novidade de vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E sabemos, Senhor, que assim será, porque a Tua graça veio a esse lugar hoje, convidá-los para uma nova oportunidade. E eles disseram sim para Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa novidade de vida, Pai. Te louvamos em nome de Jesus, Pai. E abençoamos esses irmãos, Pai. Abençoamos eles, Pai, em Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos. Bem-vindo. Tem lugar na mesa. Ele é
Espírito.